tarde. Boa tarde. Hoje eu vim falar aqui com vocês e o tema é sobre o medo. E para iniciar, eu trouxe até, entre aspas, o que vem falando para nós nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. E lá tem: não temas ou não tenhas medo. E o mais interessante é que essas duas palavras nos são repetidas 366 vezes na Bíblia. Ou seja, é como uma vez por dia, ao acordarmos, Deus nos fala: não temas. 366 vezes, 365 dias. Então, todos os dias, ao despertarmos, ao abrir nosso olho, Deus está nos falando: não temas. Porque o nosso coração realmente é cheio de preocupações. Sou preocupado com o dia da manhã, sou preocupado com o meu emprego, com o bem-estar da minha família, com a saúde. Não temos tantas preocupações que nos aflige no dia a dia e nos incomoda justamente porque amanhã nós não sabemos o que vai ser. Então, por isso, essa palavra de Deus para nós, de não temer, é importante, para que possamos viver o nosso dia de hoje. Viver o hoje. O amanhã ainda não existe. Amanhã não chegou. Então preciso viver o hoje para mim alcançar o amanhã. Se eu quero mudar o amanhã para melhor, eu preciso de começar hoje. Ontem já não adianta mais. Se eu não fiz, não está feito. Não resolve eu lamentar. Preocupar como vai ficar amanhã também não resolve o problema. Eu preciso me movimentar hoje. E por isso Deus nos fala: não temas. É para nos dar a força do dia, para que possamos nos mover, para conseguir essa mudança. Sei que não é fácil. Não é fácil. Basta a gente parar um minutinho que seja no nosso dia, que as preocupações já começam a nos incomodar. Então, essa parte de não temer realmente não é fácil, porque somos fracos. Como humanos, somos fracos. E precisamos reconhecer isso diante de Deus. Somos tão fracos que Ele nos enviou o Seu Filho para nos auxiliar na nossa caminhada, porque Ele sabia que para o ser humano é impossível. E por que o medo? O medo nos atinge desde a nossa infância. É o medo da mudança de escola. Hoje eu estou com um filho que vai mudar de escola o ano que vem. E algumas vezes na fala dele, por mais que a gente tente acalmar, a gente vê a preocupação dele.
um ambiente novo, talvez coleguinhas novos, porque às vezes cada um vai para uma escola. Então, medo. E aí o medo vem nos acompanhando no primeiro emprego, na troca de emprego, numa mudança de casa, de bairro, uma mudança de cidade. Porque preocupamos como será lá. Eu vou mudar para aquele lugar, eu vou mudar de emprego, mas como eu serei recebido, como eu serei acolhido lá? Então temos esses medos, como disse, que nos acompanham desde a nossa infância. Primeiro dia de aula, aquele frio na barriga, de não sabermos o que é aquilo, como que vai ser. Nós saímos das casas dos nossos pais para aquele primeiro dia de aula e isso nos assusta. Saindo da casa dos nossos pais para morar em nossa própria casa, por mais que seja a maior vontade de todos, né? A gente cresce, a gente quer ter o nosso canto, mas dá medo. Dá medo, sim. E é normal. É normal o medo. O medo do fracasso é normal. O medo da mudança é normal. Por isso, Deus vem nos falar, não temas. E como eu disse, todos os dias Ele fala isso. Por isso, essa repetição que tem na palavra, que tem na Bíblia. Eu trouxe aqui Isaías 41, versículo 10. E esse versículo nos fala assim: nada temas, porque estou contigo. Não anseis olhares desesperados, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Então Deus já vem nos falando que Ele nos ampara, que Ele nos ampara com a sua destra, com a sua justiça. A única coisa que precisamos buscar é estar dentro dos seus mandamentos. O que devemos buscar é estar dentro da obediência que Ele nos pede. Isso é o que Ele nos pede. Quantas vezes você já não teve medo e no final deu tudo certo? Quantas vezes você foi fazer algo novo na sua vida, preocupado com os julgamentos, preocupado com o fracasso, preocupado com o dar errado, e no final deu certo? Porque se é de Deus, se foi Deus que colocou na sua vida esse projeto, esse caminho, né, essa mudança, se você caminhar com Ele, vai dar certo. Ele não vai te abandonar. Não é que a partir de agora, então, eu vou fazer sem medo. Não tem como. Isso é nosso. Isso já está dentro de nós. O medo já está dentro de nós. E o medo é uma arma de defesa, digamos assim. O medo, ele nos traz proteção. Se eu tenho medo de subir em cima de um telhado, mas eu preciso subir em cima do telhado,
eu encaro com cautela e cuidado. Cautela e cuidado. Orar e vigiar. Então o medo vai continuar nos acompanhando. Como disse, não é fácil. E aí eu trouxe um pouquinho, quero falar de Maria e também de São José. Será que esses dois não tiveram medo? Eu posso te dizer que sim. Maria teve medo. Se parar para pensar, Maria, uma menina, porque na época o casamento ele era promovido quando a menina virava mocinha. Então, jovens, 14, 13 anos, se casavam, era o comum, né? Era o normal para aquela época. Então você pensa bem, Maria, prometida em casamento, recebe a visita de Gabriel. E por que eu trouxe o nome aqui? Porque a gente é acostumado, Maria foi visitada por um anjo. Não, Maria foi visitada por um arcanjo. Maria foi visitada pelo Gabriel, o mensageiro de Deus, de tão agraciada que Maria é. E Gabriel vem falar para Maria, fala, olha, você vai dar à luz ao Filho de Deus que veio para salvar o seu povo. Por mais que Maria deu o seu sim, e ela disse, né, que se faça segundo a vossa vontade, Maria teve medo. Porque após saudá-la, após o anjo saudar Maria, né, qual foi a primeira coisa que ele disse após a saudação? Ele primeiro saudou Maria, ave cheia de graça. E depois que ele sauda Maria, ele fala, não temas. Porque o que Deus tinha para ela era muito grande. E pensa no medo que Maria teve na hora de contar para José que ela daria à luz ao Filho de Deus. Como seria a reação dele? Como seria a vida dela dali para frente? Eram preocupações futuras. Ela confiou sim em Deus e deu o seu sim. Mas existiam suas preocupações. No entanto, que a palavra diz, José não queria defamá-la e pensou em deixá-la secretamente. Então, Maria, mesmo com medo, confiou. Confiou em Deus e confiou no que Ele tinha para ela. E agora eu vou pedir um pouquinho, licença, a Maria. Sei que no sábado hoje a igreja é dedicada a Maria. Mas eu quero falar um pouquinho do seu esposo, São José. Eu quero falar sobre como São José também encarou os seus medos. Como disse, São José até pensou em deixar Maria secretamente, para não difamá-la.
Porque ele sabia que na época, uma difamação de uma mulher, a sentença era o apedrejamento. E ele sabia que Maria falava para ele a verdade. A questão não é José duvidar que Maria estava grávida do Filho de Deus. A questão maior de José era a responsabilidade, que era assumir a paternidade do Filho de Deus. E por que eu digo que José sabia que era verdade, que ele não duvidava de Maria? José é descendente da casa de Davi. E diz nas Escrituras que o Salvador viria pela casa de Davi. Então José sabia plenamente da possibilidade de Jesus vir através da família dele. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o que dizia a palavra ao povo, o que dizia as Escrituras, as promessas que Deus já tinha feito ao seu povo. E para José foi um pouquinho diferente. José teve que acreditar e confiar através do discernimento de seus sonhos. Porque ao contrário de Maria, que recebe a visita de Gabriel, José recebe a visita de um anjo, porém em sonho. Diferente de Maria, que teve a presença na frente dela. José teve em sonho a visita do anjo. Então primeiro José teve que discernir o sonho dele e fazer conforme Deus pedia para que ele fizesse através dos sonhos, através do anjo conversando com José em sonhos. Primeiro sonho, o anjo vem falar para José: não tenha medo de acolher Maria como sua esposa. Então primeiro vem aí, não tenha medo de acolher Maria. O anjo não falou para São José: não duvide de Maria. Não tenha medo. Medo da responsabilidade que seria criar o Filho de Deus, criar aquele que veio para nos salvar e protegê-lo também. Mas São José era um homem justo, como diz a palavra, e ele acolhe Maria, o Filho de Deus, e acolhe a responsabilidade da Sagrada Família. José, assim como Maria, era de oração e conhecia toda a palavra de Deus. Talvez por isso os dois, quando recebeu o anjo que falava para eles: não temas, não tenha medo, eles foram capazes de discernir aquilo ali. Portanto, José vai seguir com o caminho que Deus pôs para ele, pôs em sua vida, vai seguir o caminho com a palavra não tenhas medo. E aí começa uma jornada, acredito que de medos. O anjo
vem novamente em sonho falar para São José pegar o menino e Maria e fugir para o Egito, pois o menino corria risco de ser morto. Herodes, na época, sendo enganado pelos 3 reis que não voltaram para falar para ele aonde tinha nascido Jesus, decide de uma forma brutal matar as crianças daquela época, naquela idade. Porque ele eliminando todas, ele atingiria Jesus. Então, José tem um sonho com um anjo de novo. E o anjo fala: pega o menino e Maria e foge para o Egito. Então volta novamente o medo. Medo de ser pego pelos soldados durante a sua fuga. Medo do que aconteceria no deserto durante a fuga. Porque no deserto, apesar de ser um ambiente não muito propício para a vida, mas sabemos que no deserto tem muitos animais peçonhentos. Temos serpentes, tem escorpiões. Além dos riscos e dos perigos dos animais, ainda tinha os assaltantes, os ladrões que, para fugir e ficar de uma certa forma seguros, da sociedade, de não ser pegos, também habitavam mais no deserto e sobreviviam assaltando caravanas. Então José pega Maria, pega um bebê e foge para o Egito. Medo da mudança para um lugar novo. Como eu disse, quando mudamos, às vezes de casa, de cidade, de emprego, de escola, tantas mudanças, né? José também teve esse medo, porém não deixou de fazer. Porém não deixou de fazer por conta do medo. E conseguir também o sustento. Porque pensa bem, José tinha ali a sua oficina, como conhecemos, José era carpinteiro. Então José tinha a sua oficina onde ele tirava o sustento da família. E durante a noite ele pega o menino Jesus, Maria, e sai às pressas fugindo para o Egito para salvar a vida de Jesus. É somente o essencial para a viagem. Não dá tempo de se programar. Por isso traz medo na mudança. De como será feito, como que fará para sustentar. Porque Jesus é Filho de Deus, mas vindo à vida entre nós, veio como homem. Veio como ser humano com todas as necessidades que tivemos. Necessidade de roupa, necessidade de cuidados, necessidade de alimento. Mas, como disse, José acata novamente o não tenha medo. Quando José está lá no Egito com a Sagrada Família, novamente o anjo volta para ele em sonho. E o anjo fala para ele: pode voltar para a sua terra. Volta aos medos novamente. Os mesmos medos de atravessar o deserto, pois teria que novamente passar por todo aquele perigo. Medo da mudança, que ao contrário de hoje, que a gente cata o telefone, liga,
né, para um familiar, como que está aí, né? Não tinha essa condição. Ele não sabia como estava a sua casa, como estava, né, o seu lar, a sua terra. Então, medo de encontrar, como vou encontrar tudo novamente. E o medo de ter que novamente recomeçar. Porque quando ele vai para o Egito, ele recomeça no Egito para sustentar a família. E na hora que ele vai voltar, ele vai ter que recomeçar novamente. Outra mudança. E durante o caminho de volta, o medo pela vida novamente. Porque ele não sabia o que o sucessor de Herodes tinha no seu coração. Ele não sabia se o sucessor de Herodes tinha em mente o mesmo pensamento. No entanto, que até o anjo o avisa, né? Vai para Nazaré. Um sonho, novamente. Novamente, José tendo que discernir um sonho, confiar, não ter medo e seguir. Porque no meio do caminho, ao invés dele voltar para a sua terra, ele vai para Nazaré. Então ele não volta nem para a sua casa. Ele volta para a sua terra, mas tem que voltar para outra região. É um outro recomeço mesmo. Então são as mudanças, a mudança que às vezes acontece na sua vida. É uma mudança que de uma hora para outra, sem um planejamento, às vezes acontece. Ou até mesmo com planejamento, porque às vezes planejamos tanto uma mudança, né, de cidade ou de emprego, falando, nossa, eu vou sair do meu emprego, vou para outro emprego, ou eu vou trabalhar por conta própria, planejado, mas é uma mudança que dá medo. Então, o que essa jornada de José vem nos trazer? Que ter fé não é deixar de ter medo. Ter fé é seguir apesar do medo. Porque a palavra não temas está te assegurando que você pode seguir. Mas é seguir com cuidado. Então, fé é confiança. É confiança no que Deus te falou, Deus te pediu. É confiança no que Ele está fazendo, que Ele está cuidando. E como eu disse lá atrás, mesmo porque o medo é um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção. Se eu tenho medo, eu não me arrisco. Se eu tenho medo, eu me resguardo, eu me protejo. Ah, mas Deus não está falando aqui que Ele me protege? Sim, Deus está falando que te protege. Mas você precisa se proteger primeiro. Tem que ter consciência das coisas que vai ser feita. Se vocês lembram bem, nos 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, o demônio falou para ele, o inimigo levou para ele ao alto de Jerusalém, falou, se joga daqui, está escrito nas escrituras que Deus te protege, que Ele não vai te deixar mal nenhum acontecer. Se você é filho de Deus, Ele vai te
te segurar, Ele vai enviar os seus anjos para que não te aconteça nada. Mas Jesus tinha consciência de que, apesar de tudo, apesar de ser filho de Deus, de ser Deus, reconhecer o seu poder sobre tantas coisas na terra, ele tinha consciência de que se ele se jogasse de cima, ele se esborracharia no chão, ele ia cair. Ele tinha consciência da sua condição humana sobre tudo. Ele era filho de Deus. Jesus, na verdade, é Deus Filho. É o Verbo que se fez carne. Só que ele veio para conhecer todos os problemas do ser humano, todo problema que a gente tem. Então ele tinha consciência. Então, não temer não quer dizer se arriscar. O não temer é fazer e é seguir um risco calculado. Temos que calcular o risco. Porque assim, como que eu vou fazer uma coisa, eu diria, eu vou pular de paraquedas, mas eu subo no avião, pulo sem paraquedas. Saltar de paraquedas eu já estou correndo um risco. Se eu cair, eu não tenho como questionar a Deus. Primeiro que ele vai perguntar, mas quem mandou você pular lá daquele avião lá com essa mochilinha nas costas? Mas é um risco calculado. É um risco calculado. O paraquedas é para proteger, é para proteção. Então, não temas. É ter fé, é ter confiança. Mas lembrar que eu preciso de vigiar. Eu preciso de cuidar. Não é confiar que Deus está cuidando de mim que eu vou deixar as portas da minha casa destrancadas. É ter consciência. Consciência de que existem perigos e que se eu vacilei nos meus cuidados, a culpa não é de Deus. Então lembrar da palavra que diz orar e vigiar. Orar é estarmos ligados diretamente com Deus. É buscar intimidade com Jesus, com Maria, com o anjo da guarda. E vigiar é eu tomar os meus cuidados para não ser imprudente. Então o medo está ligado no vigiar. Se eu vigio, quer dizer que eu estou sendo prudente com os cuidados que eu preciso ter. Por mais que eu recebi a palavra quando acordei, não temas. Como eu disse lá no começo, todos os dias Deus nos fala, não temas. Não é uma simples coincidência essa palavra, essa frase, né? Se repetir 366 vezes. Mas eu preciso de ter os meus cuidados. Você precisa de cuidar, de vigiar, ter a cautela. Deus fala para não ter medo. Isso não quer dizer que eu vou ser desatento.
Deus fala para não ter medo. Aí nós temos um amigo aqui que trabalhou muitos anos com rede elétrica. Aí você vai lá sem equipamento, sem luva, sem óculos, só com a cara e a coragem, chinelinho de dedo. O risco de tomar um choque é grande. Muito grande. Porque eu não estou me respaldando, eu não estou me protegendo. Eu quero deixar essa proteção tudo a cabo de Deus. Então, não temas não quer dizer ser descuidado. Quer dizer que Deus está falando que Ele vai estar comigo, que Ele vai estar com você. Só que precisa de ter os devidos cuidados para depois não querer jogar na conta de Deus. Então, como eu disse, não é bem assim, né? Não temas, eu vou e pronto. Não. Por mais que São José, quando o anjo falou para ele, pegue o menino, sua esposa Maria, e fuja para o Egito, por mais que ele tenha se levantado ali às pressas para fugir, ele teve os seus cuidados. Como eu disse, não dava tempo de planejar muito, mas eu preciso do alimento durante a minha fuga, eu preciso de levar uma água, eu preciso de uma roupa, né? O mínimo que eu preciso para me respaldar, eu tenho que fazer. Eu tenho que me preocupar pelo menos com o mínimo. Pelo menos o mínimo. Na fuga, como era uma coisa de imediato, pelo menos o mínimo. E a parte que cabe a mim, a você, é o zelo. Zelo de fazer com cuidado, com capricho, com observância. Porque aí, como diz, não temas. Não é não descuide. Amém?